Bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Eu estou feliz por mais uma manhã aqui com vocês, e como vocês podem observar aí, o nosso tema dessa manhã é milagres. E antes de falar acerca desse tema, eu queria já de cara dizer para vocês uma frase importante. Se você esquecer todo o resto do que eu vou falar agora, se você se lembrar dessa frase, essa frase é um resumo compacto do que eu vou falar durante essa mensagem dessa manhã. A frase é a seguinte: Deus sempre tem um milagre para a vida daqueles que nele confiam. Se você está esperando um milagre, se você deseja receber o milagre de Deus, eu vou repetir essa frase, você pode responder com amém. Deus sempre tem um milagre para a vida daqueles que nele confiam. Amém. Para introduzir essa mensagem, eu gostaria de ler uma passagem bíblica para vocês. Ela está registrada no livro de Lucas, capítulo 19. Quem estiver com seu smartphone aí e quiser acompanhar a leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 19. E o contexto dessa passagem é quando Jesus se aproximava de Jerusalém. E ele foi recebido com grande glória, com grande aclamação. Foi o momento mais glorioso do ministério de Jesus aqui nessa terra. Milhares de pessoas receberam Jesus, saudando-o como rei, enquanto ele vinha descendo em direção às portas de Jerusalém, montado sobre um jumento. E no versículo 37, diz as seguintes palavras: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. De acordo com a passagem que nós acabamos de ler, a multidão louvava Jesus, o exaltava como rei, por causa dos muitos milagres que eles tinham testemunhado da parte de Jesus. Eles tinham visto curas, milagres poderosos e maravilhosos diante dos olhos deles, diante da face deles. Alguns daqueles que aclamavam Jesus nessa hora haviam sido eles próprios curados com o toque poderoso da mão do Salvador. Eles amavam receber de Jesus os milagres. Só que essa realidade de milagres não era só algo que as pessoas buscavam naquele tempo bíblico. Nos dias atuais as pessoas também buscam milagres. E é possível que nessa manhã você esteja aqui também precisando de um milagre. E quando nós falamos acerca de milagres, geralmente quando nós oramos por milagres, nós esperamos uma intervenção direta, clara, naquele momento do poder de Deus. Mas nem sempre Deus responde da maneira que nós esperamos. E isso acontece dessa forma porque Deus tem pelo menos 3 tipos de milagres diferentes que Ele opera na vida de seus filhos. É por isso que eu disse que Deus sempre tem um milagre para operar na vida daqueles que nele confiam. Mas sempre, pastor? Sim, sempre. Mas nem sempre o milagre é operado da maneira que você espera. Eu vou começar falando então do primeiro tipo de milagre que Deus opera. Nós vamos chamar esse milagre de um milagre sobrenatural, que é aquele milagre que ocorre por uma intervenção direta de Deus, mudando o curso natural das coisas, agindo diretamente em uma circunstância que parecia que não era impossível de ser resolvida, e Deus age diretamente naquela circunstância. Pode ser, por exemplo, um problema de saúde, onde os médicos falaram: você não tem mais solução, não há mais nada que nós podemos fazer, e Deus, mediante uma ação direta, efetua uma cura. Um milagre sobrenatural, uma ação contrária àquilo que a natureza faz, uma ação contrária ao natural do ser humano. Isso é o que nós vamos chamar de milagre sobrenatural. A Bíblia está repleta de histórias de milagres sobrenaturais. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, Ele operou milhares de milagres. A Bíblia diz que haviam aldeias inteiras por onde Jesus passou e que não havia mais nenhuma pessoa enferma, porque Jesus havia curado todas aquelas pessoas. E geralmente esse é o tipo de milagre que você espera. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus chegou na circunstância onde estava Lázaro, morto já fazia 4 dias, já cheirava mal, diz a Bíblia, mas Jesus mandou que a pedra fosse removida e com sua palavra: Lázaro, sai para fora. Aquele homem rompeu as barreiras da morte e ressuscitou. Algo sobrenatural, intervenção direta do poder divino. Há outros vários exemplos: o paralítico que desce na frente de Jesus, e Jesus olha para o paralítico e fala: levanta-te e anda, e o paralítico levanta na hora.
E há muitas outras histórias que vocês conhecem na Bíblia. E geralmente quando a gente não aguenta mais a circunstância em que nós estamos passando, a gente ora a Deus e fala: Senhor, eu preciso de um milagre. Geralmente é esse milagre que nós estamos esperando. Aquele que Deus age na hora, que Ele resolve o nosso problema na hora, que Ele resolve a circunstância na hora. É isso que a gente está pedindo para Deus. Mas eu tenho algo para falar para você. Deus tem sim o poder de resolver o teu problema na hora. Ele pode operar o teu milagre nessa hora agora. Pode ou não pode? Você crê? Então diga amém. Amém. Ele pode, mas nem sempre é assim que Deus age. Aliás, geralmente não é assim que Deus age. Mas pastor, você não disse que Deus tem um milagre para cada um? Tem. Porque se há um milagre sobrenatural, há um outro tipo de milagre, um segundo tipo de milagre. Eu falei para vocês que são quantos? 3. Mas há um segundo, que nós vamos chamar esse milagre de um milagre natural. Se o primeiro é um milagre sobrenatural, onde Deus age sobrenaturalmente diante de uma circunstância para resolver o seu problema de uma hora para outra, eu quero falar para vocês agora do milagre natural, que é quando Deus age por meio das circunstâncias naturais da vida, conduzindo os seus caminhos, conduzindo os seus passos, para que os planos e propósitos dele se cumpram em você. Para que isso fique mais claro, para que Deus realize esse propósito, Ele tem um aliado inseparável. Sabe qual é? Esse aliado se chama o tempo. O tempo. Deus age no decorrer do tempo. Muitas vezes você quer resolução na hora, mas Deus está conduzindo a sua vida passo a passo, para que no final de tudo os propósitos dele aconteçam. E a Bíblia tem exemplos também de circunstâncias assim, em que Deus operou o milagre conduzindo a vida da pessoa para que as coisas acontecessem. Um dos claros exemplos é aquele que nós estudamos aí durante algumas semanas, José. Vocês viram a intervenção de algum milagre sobrenatural direto na hora de Deus na vida de José? Na vida de José não há milagres sobrenaturais, mas há a mão de um Deus conduzindo a vida dele para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente vê a história de José e pensa: ele estava lá, foi para a prisão, da prisão virou governador, mas isso levou mais de 20 anos. Calma, olha aqui para mim, espera, seja paciente. Deus está conduzindo sua vida. Se Ele não operou o milagre sobrenatural, Ele pode sim agora estar operando o milagre natural de conduzir os seus caminhos para que as coisas aconteçam. E geralmente quando é esse milagre que Deus opera na nossa vida, a gente nem percebe. Só percebe quando o turbilhão de coisas passou, quando as circunstâncias adversas passaram, a gente olha para trás e pensa: olha, Deus conduziu, as coisas aconteceram. Quero contar para vocês a experiência de um colega meu. Durante o seminário de teologia, nós, durante as férias, geralmente saímos para vender livros de saúde, de religião, para nos sustentar durante o curso de teologia. Essa obra, quem é adventista sabe, se chama Comportagem. E é durante o período de férias que a gente arrecada todo o recurso necessário para se manter. E esse meu colega estava acabando as férias e ele não tinha vendido praticamente nada. E ele me contou que naquele dia estava chovendo, ele parou na beira do meio-fio e começou a chorar e falar: Senhor, eu estou aqui tentando arrecadar fundos para servir o Senhor na sua obra. Por que o Senhor não age na minha vida? Por que o Senhor não está operando milagre? Por que as coisas não acontecem? Por que eu não estou vendendo nada? Como é que eu vou voltar a estudar? E ele conta que enquanto ele orava, ele abaixou a cabeça e viu que na beira do meio-fio corria aquela água da chuva. Sabe aquela água da chuva que corre? E ele disse que no meio daquela água da chuva tinha uma formiguinha, desesperada. Se debatia com todas as suas forças para tentar sair daquela enxurrada. E ele que estava lá em cima enxergava a formiguinha e olhava para frente e via que lá na frente tinha um monte de folhas, que ele sabia que se a formiguinha chegasse até lá, ela conseguiria sair daquela tormenta. Mas a formiga que estava no meio da tormenta não enxergava nada, só enxergava o desespero. E enquanto ele olhava para aquela formiguinha, disse que Deus falou com ele assim: filho, você é formiguinha. Você está passando por esse problema, por essa circunstância, e tudo que você consegue enxergar é o seu problema. Mas eu estou vendo lá na frente o livramento e as bênçãos que eu tenho preparado para você. Então confia. Calma. Descansa em Deus. Deus está preparando algo melhor e maior para você. Mas espere no tempo de Deus que as coisas irão acontecer para você. Mas pastor,
E se as coisas não se resolverem com milagre sobrenatural e nem com milagre natural, o que eu vou fazer? Aí Deus tem um terceiro tipo de milagre para você, que eu vou chamar aqui para nós de um milagre da força. Um milagre da força. Que é quando Deus te dá força, poder, resiliência para resistir essa dificuldade e esse problema que você está passando. Porque às vezes o problema que você está passando, Deus não quer resolvê-lo agora para você. Você enxerga o seu problema agora, você vê a sua vidinha aqui, você vê a sua necessidade aqui, mas Deus não quer resolver só o seu problema aqui, Ele quer resolver toda a sua vida. Ele está preparando uma eternidade para você, e resolver o problema de toda a sua vida leva tempo, então espere. Mas quando eu falo do milagre da força, eu estou falando de Deus te dar poder para resistir às suas dificuldades. E a Bíblia tem um exemplo também de alguém que passou por um problema como esse. O exemplo bíblico é de um personagem muito famoso, a pessoa mais importante do cristianismo depois de Jesus Cristo, o maior missionário que esse mundo já viu. O nome dele era Paulo. A Bíblia diz que Paulo passou por uma circunstância muito difícil. Ele chama essa circunstância difícil dele de espinho na carne. Nós não sabemos o que era espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que era visão, outros dizem que era algum problema pessoal, outros dizem que era alguma deficiência em sua natureza física. Mas a Bíblia não diz. Mas diz que Paulo estava passando por uma grande angústia. E sabe que às vezes a gente ora e parece que a gente não vê a resposta das nossas orações. E sinceramente eu até entendo quando eu oro e às vezes Deus não responde da maneira como eu espero que Ele responda. Eu sou um pecador, você também. Mas Deus não responder Paulo do jeito que Ele espera, parece algo inconcebível na nossa mente. Alguém que se dedicou tanto para o Evangelho. E Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, que por 3 vezes ele orou a Deus, rogou, clamou com todas as suas forças, e falou: Senhor, tira de mim esse espinho na carne, eu não aguento mais essa circunstância. Talvez seja isso que você está falando para Deus nos últimos dias: Senhor, eu não aguento mais isso que eu estou passando, remova essa dificuldade da minha vida, Senhor, tira esses problemas que eu estou enfrentando, resolva o problema que eu estou na minha família, o problema com os meus filhos, as minhas dificuldades financeiras. Eu não sei qual é o clamor de sua alma. Mas naquele dia Paulo disse assim, que Deus falou assim: Paulo, eu não vou resolver o teu espinho na carne, mas eu tenho algo para dizer para você. E as palavras de Deus para Paulo naquele dia são as palavras de Deus para você hoje. Deus olhou para Paulo e falou assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, ouvir aquela palavra de Deus, ele entendeu o que Deus estava falando para ele, e ele falou assim: de maneira que a partir de agora eu me glorio nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas angústias que eu passo por amor a Cristo, porque quando eu me sinto fraco, aí é que sou forte. É quando você entende que você não é nada sem Deus, é quando você entende que você não pode resolver seus problemas sozinhos. É nesse momento que a mão de Deus age, te dando força, resistência e capacidade para vencer as dificuldades da vida. Eu não sei qual tipo de milagre que Deus está preparando para você. Talvez daqui uma semana alguém chegue para mim e fale assim: pastor, naquele dia eu orei e comigo aconteceu um milagre sobrenatural. Louvado seja Deus por isso. Já aconteceu comigo também, pode acontecer com você também. Mas pode ser que você fale assim: pastor, não aconteceu o sobrenatural, mas daqui a alguns anos você olha para trás e fala: Senhor, amém, o Senhor conduziu minha vida e as coisas aconteceram, aquela tribulação passou. Olhe para trás, lembre de quantas dificuldades você teve e como Deus te livrou de cada uma delas. O mesmo Deus que te livrou das dificuldades passadas irá te livrar das dificuldades presentes e das dificuldades futuras também, até aquele glorioso dia em que esse corpo mortal for revestido da imortalidade e nós estaremos para sempre na alegria do Senhor. E por fim, independentemente de qualquer circunstância, acredite que a graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que Deus abençoe você e lembre-se, Deus sempre tem um milagre preparado para a vida daqueles que nele confiam. Amém. Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar.
Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus é o nosso amigo. Porque nós sabemos que nele podemos confiar. Que o Senhor nos ajude a crer nos nossos milagres. Que o Senhor nos ensine a cada dia mais confiar no teu poder e acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Você só pode ser